as minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa abençoada. Tanto tem nos ajudado a cada um de nós, não só aqui na cidade, como toda a redondeza, as bênçãos dessa casa, a bênção desses espíritos protetores, desses benfeitores, que está sempre derramando sobre cada um de nós. A gente agradece muito a Jesus por tudo que recebemos. Então, meus irmãos, nessa noite, quem vai falar para nós é o nosso irmão, o Lúcio, e tenho certeza que ele vai trazer uma mensagem muito importante para cada um de nós, porque sempre que nós viemos aqui, nós aprendemos mais um pouquinho. Nós nunca saímos daqui sem aprender mais um pouco. Então, vamos pedindo a Jesus nessa hora, abençoada, a vossa divina bênção, a vossa divina proteção, o vosso divino amor, a vossa luz, Senhor. Vamos elevar os nossos pensamentos, suplicando do Pai aquilo que nós precisamos para nos ajudar na nossa luta, na nossa caminhada aqui na Terra. Esse mundo com tantas dificuldades, mas sempre agradecendo ao Senhor da vida, que nos dá essa oportunidade de estar aqui, num mundo ainda de expiações e provas, mas com tanto auxílio, com tanta ajuda, que vem do mundo espiritual, dos planos superiores, que vem para cada um de nós. Ninguém está abandonado, ninguém fica sozinho, sempre com a proteção divina. Então vamos, meus irmãos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que vós criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, bebermos nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão num só pensamento. Num só coração subiremos até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós pedimos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Que assim seja, através dessa humilde prece, Senhor, que em teu nome pedimos a permissão para que possamos dar por aberta a nossa reunião dessa noite, que é de palestra, né? Palestra, a palavra do nosso irmão Lúcio, e dos passes e das preces. Que Jesus abençoe a cada um dos meus irmãos, que possamos sair daqui bem melhores do que aqui adentramos. Que Jesus abençoe a todos, graças a Deus. E pedindo muita espiritualidade que abençoe o nosso irmão, que o intua, a gente sabe que vai vir para nós aquilo que nós precisamos. O nosso irmão Lúcio tem a sua palavra. O momento é seu, meu irmão, e fique à vontade. Boa sorte.
Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita, nosso lar, no qual estamos aqui com uma finalidade, e todos bem sabem que viemos procurar um aprendizado. Então vamos todos nós, inclusive eu que aqui estou, vamos buscar um aprendizado mais aprofundado da noite de hoje, que se refere ao autoconhecimento de nós mesmos. Por que este tema? Como bem sabemos, nós somos instrumentos ainda imperfeitos e muito atrasados, só estamos aqui para passar a mensagem de acordo com as nossas necessidades. Então, é necessário esse tema. Autoconhecimento, o corpo. Esse templo sagrado, que é um empréstimo do nosso Criador, para que aqui possamos estar na Terra, para lapidar os nossos pensamentos e sentimentos, para que nossas ações sejam o melhor possível, principalmente em vida social. O belíssimo da doutrina dos Espíritos é isso. Nos informa, nos esclarece. Então a necessidade deste tema é atual. Serve para cada um de nós que estamos buscando a verdadeira felicidade. Mas aqui na Terra vamos encontrar a mesma relativamente, segundo as nossas disposições, em exercer as mesmas, mas sempre relembrando os ensinos do nosso irmão maior que Jesus, quando se refere aos 10 mandamentos, resumido em 2: o amor a Deus acima de tudo e ao semelhante como a si mesmo. Então nós outros vamos dando prosseguimento à nossa reunião de estudo da noite de hoje. É importante a participação de todos, porque afinal de contas, estamos aqui buscando aprender e ninguém é melhor do que um ao outro. Estamos no mesmo caminho e na mesma caminhada. Então por isso que a doutrina ela é rica em conhecimentos de esclarecimento para nós. Ela principalmente nos mostra o caminho, mas devemos fazer da nossa parte. Não é pagando, não é fazendo mil e umas disposições para agredir o corpo físico, é que seremos perfeitos. Mas vamos bastar o começo no qual nós temos na noite de hoje. Começamos então com a reforma íntima e o autoconhecimento. Será se nós nos conhecemos? Qual que foi o nosso primeiro pensamento hoje ao acordar para a luta diária? Alguém se lembra? Bom, exatamente. Já começamos com bons pensamentos. Ao contrário que muitos, não é? Acordam de manhã, já é segunda-feira. Outros reclamam do tempo, frio, chuva, até que chegue ao meu trabalho, começar a rotina. Então tudo isso já começa-se nos nossos pensamentos. Mas por que a reforma íntima e o autoconhecimento? Vamos começar com a reforma íntima que nós sempre dizemos e relembramos. Somos muito imperfeitos e sabemos disso. O que nós devemos fazer para melhorar pensamentos e sentimentos? Esforçar. Mas essa luta é individual. No dia a dia, na lida uns com os outros, no trato, com nosso semelhante, a vida social. Então, tudo isso gera um convívio constante e dentro do nosso lar. Aí, perguntamos, nós nos conhecemos? O que somos? Por que estamos aqui na Terra? O que nós estamos fazendo para aproveitar a oportunidade no mundo? Estou sabendo
conviver e viver bem para com todos? Vamos aqui dar uma pitadinha para começar, não é, o estudo da noite de hoje. Devemos ter contato com as nossas emoções, compreender seu funcionamento e o serviço do que surge em nós. Buscar a conscientização meditando e dialogando consigo mesmo e o caminho para construir vias possíveis de transformação emocional, sem dar expansão às tempestades interiores, trabalhando este algo em si mesmo que ainda se encontra desajustado. A reforma íntima, nós bem sabemos, é que somos ainda dotados de sentimentos de raiva, ódio, descontrole emocional e assim por diante. Vamos tendo noção de aonde devemos corrigir. Impaciência, intolerância. Então, tudo isso está um ser que comanda o corpo físico, que nada mais é uma máquina que obedece às instruções que lhe é dado. E ao mesmo tempo mesmo transporta as suas sensações ao ser espiritual. Porque bem sabemos, somos seres espirituais em lutas no mundo físico. Não que pertencemos aqui à Terra. Estamos aqui de passagem e um dia vamos deixar o mundo. E mesmo o veículo físico volta para o seu devido lugar, que é os elementos da natureza. Pois bem, aqui nós vamos aos poucos nos conhecendo. Como? Ao entrar em nosso lar, vamos para o nosso quarto, fazemos uma autoanálise de nós mesmos. O que somos? O que fiz hoje para cooperar? O que fiz errado? O que deixei de fazer? Quais são as minhas tendências? O que guarda ainda que eu não consigo dominar em mim mesmo? Dos vícios, das paixões e tudo à nossa volta. Cada um individualmente sabe das suas necessidades. E temos aqui, o importante. Quando a boca cala, o corpo fala. Como? O que não se resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Vamos adentrando, não é? As doenças. As doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos fixados em problemas, lamentações, queixas, comportamentos inadequados. A medicina já concluiu que o pensamento desequilibrado acarreta doenças psicossomáticas, refletindo nossa saúde física. Psicossomáticas são as emoções nossas. E vemos aqui orgulho, avareza, ciúme, raiva, inveja, cólera, vícios, tristeza, medo, ressentimento, mágoa. O que não vira palavra, vira sintoma. Temos aqui, o corpo fala. Nós temos aí preocupação, afeta demais. E os demais órgãos, coração, mágoa, estresse, pulmão, tristeza, fígado, raiva, rins, medo, pele, autonegligência, olhos, ilusão, garganta, engolir sapos, estômago, autocobrança, angústia, pâncreas, derrota, frustrações, bexiga, ressentimento. O corpo nada mais é um receptor das nossas emoções desajustada, desequilibrada. É igual nós pegamos um rádio, por exemplo, na faixa AM, vamos querer sintonizar uma certa frequência e não conseguimos. E ali vai ter que a demora. Então o corpo recebe essas impressões e o que acontece? Se são da escala no qual nós temos tanta facilidade com as nossas inferioridades.
vão se transformando em sintomas que, ao decorrer da nossa existência, vai aparecer um dia. Por que disso? Por que eu sou merecedor disto? Aí nós voltamos lá atrás, o autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Vou aprender a me conhecer, a mim mesmo, saber como sou, o que devo fazer para melhorar. Cada pensamento insignificante que nós acreditamos ser tem seu reflexo mais adiante. E aqui nós vemos como os efeitos das emoções negativas vêm em nossa vida. Olha como a raiva afeta certa parte do veículo físico, como também o medo, essas partes todas amarelas e avermelhadas. O nojo de tudo. E temos aqui como exemplo a felicidade, como contagia o veículo físico todo. Tristeza, surpresa, neutro, ansiedade, amor, principalmente a depressão, o vazio que se encontra. Desprezo, orgulho, vergonha, inveja. Mapa mostra reações do corpo em cada emoção. Cores quentes indicam aumento da atividade biológica. Cores frias representam sua diminuição. Já estamos começando a ter um pouquinho de acesso às doenças no qual acarreta dia após dia, conosco durante a nossa existência toda. Sempre dizemos, e os Espíritos nos esclarecem, a cada 100% de problemas de saúde que temos, 10% são causas naturais. Os outros 90% são criados pensamentos, sentimentos e emoções. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma existência cada vez mais difícil, complicada ou mais bem vivida diante de qualquer problema. Continuando. Integralidade da saúde na visão espírita. A visão espírita sobre as doenças psicossomáticas, são as emoções, é profundamente integral, considerando a saúde como resultado do equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. A doutrina oferece um caminho para a cura que envolve o autoconhecimento, a reforma moral, a responsabilidade pessoal, a conexão com o divino e o uso responsável da medicina. É uma visão que enfatiza a esperança, o amor e a capacidade humana de superar obstáculos para a evolução e o crescimento espiritual. Corpo, mente e espírito. Como que vamos alcançar este equilíbrio entre tals? A doutrina espírita nos esclarece. Não que a doutrina espírita pertença, por exemplo, a uma religião. Não, são dos espíritos superiores que nos trazem este ensino, certo? Porque Jesus, quando passou na Terra, ele não falou, essa religião é a certa. Mas sim ensinou o amor, justiça e caridade. Então, através do autoconhecimento, a reforma íntima nossa, trocar aquele sentimento de raiva por sentimento de benevolência, de ódio, principalmente de vingança, por perdão, e a palavra, por essência que o Mestre ensinou-nos, o amor, aí vamos estar buscando essa melhoria. Então, a doutrina dos Espíritos nos dá a oportunidade, através dos estudos, para que nós possamos realizar da nossa parte a troca de tais sentimentos para que vivamos uma existência mais equilibrada,
apesar de ser um mundo de provas e expiação, no qual aqui estamos encarnados, onde que predomina mais a ignorância, tudo aquilo que é inferior. O que acontece hoje na nossa sociedade? O banal querendo ter razão por verdade, o verdade, o verdadeiro, sendo falsificado a todo instante. E assim nós vemos que a nossa existência jamais pode ser vista como uma brincadeira, mas devemos simplesmente buscar esse esclarecimento, esse conhecimento. Conhece-se a ti mesmo. Por isso que a doutrina dos Espíritos facilita para nós o crescimento espiritual, porque afinal de contas, como foi dito anteriormente, um dia vamos deixar o mundo, não vamos levar posses materiais, nada que se refere, principalmente o veículo físico, que é o corpo, que é um empréstimo. E se nós não soubermos usarmos, somos responsáveis pelo mesmo. E tudo vai ficar aqui na Terra. E o que nós levaremos? As nossas conquistas, a nossa transformação íntima, moral, sabendo abraçar como lei de amor a todos como igualdade perante ao Criador. Não com indiferença, não porque hoje vivemos no Brasil e outros lá no Oriente Médio que sejam diferentes, mas não. A constituição física é a mesma e somos iguais. E vemos aqui, aliando os pensamentos às doenças. Os pensamentos se originam no ser espiritual. O que é o ser espiritual? Vemos que é a alma encarnada. O que é a alma encarnada? Possuímos alma, muitos irmãos não devem conhecer, mas temos um corpo fluídico, que é chamado perispírito, e o corpo físico. A alma transmite ao veículo físico, ao perispírito, para que transmita ao veículo físico todos os seus pensamentos. E à medida que se transferem para as áreas de sensação, da emoção e da ação, onde imprime os seus conteúdos nas referidas células de energia que se executam de forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Graças ao teor vibratório de cada emissão pensante, a carga estimula a consciência celular, que se sente mais fortalecida, gerando saúde, ou se desarmonizando, produzindo doenças. Pois bem, transmitimos os nossos pensamentos ao veículo físico. E dependendo desses tipos de pensamentos, vamos também transmitir ao psicossoma, que é chamado de perispírito, e levando até o corpo, que vai se instalando nas nossas células. É um pouco complicado de se entender. Por isso que exige mais estudos, principalmente nos estudos do estudo sistematizado, para entendermos melhor. Mas vamos lá. Então, cada pensamento gera no veículo físico harmonia ou desajustes. Como vemos no gráfico agora há pouco, como a felicidade afeta todo o veículo físico, trazendo o equilíbrio entre os órgãos. Por isso que devemos controlar a nossa maneira de pensar. Porque bem sabemos, não é a cada 5 minutos que nós erramos, é a cada milésimo que nós erramos. Podemos estar aqui fisicamente, mas às vezes os nossos pensamentos estão lá longe. Como que vamos controlar o mesmo? A partir do que nós queremos o de melhor para nós. Saber entender que as doenças jamais veem como castigo, mas sim
que às vezes procuramos com as nossas próprias mãos, e no qual, como sempre aprendemos dentro da casa, orai e também vigiai. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Está vendo? Concluindo sobre os pensamentos, a nossa identificação, condutor de nossas emoções, que determina nosso estado de saúde físico, mental, espiritual e emocional, determinando as nossas ações. O que nós somos durante o dia a dia? Temos o comportamento explosivo? Ainda agimos com maledicência para com todos? Ocupamos principalmente com aqueles noticiários de baixo escalão vibratório? E assim nós vemos, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, pensamentos é o principal atributo do espírito, que é o princípio inteligente. Através dos nossos pensamentos, somos identificados no mundo espiritual. Quando, com raiva, labaredas vermelhas aparecem em nós. Quando estamos com ódio ou mágoa, somos cobertos por uma luz negra e acinzentada. Lembrando, pensamentos têm cor e têm cheiro, certo? O que nós pensamos, o que nós desejamos principalmente para nós e para com todos, também tem uma cor específica. Então, os sentimentos de raiva e ódio justamente traz uma agressão ao veículo físico, que é o corpo, este mesmo receptor no qual fica doente. Nós temos exemplo, quando estamos com raiva demais, é claro que temos uma dor de cabeça, uma dor de estômago, preocupação, a mesma coisa, e assim por diante. Então, será se nós queremos isso o tempo todo para nós? Estamos desejando constantemente para nós tais ocupações? Por isso que o Mestre Jesus nos ensinara que nós devemos fazer da nossa parte para sermos mais felizes. E como vamos conseguir isso? Como nós vamos ocupar-nos disso? É à medida no qual nós nos conhecermos mais ainda. Olha, se hoje eu errei, amanhã eu vou esforçar para ser melhor. Se hoje adentrei em qualquer ambiente, vou procurar com meus pensamentos melhores o possíveis em cada ambiente que estarei. Então, tudo se origina nos nossos pensamentos, que vão atribuindo a benéficos ao veículo físico ou maléfico para os mesmos. Quando as enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda a enfermidade principia nos recursos do espírito. As doenças, quando se manifestam no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa e culpa. Nós sabemos que os meios de comunicação nos trazem as informações, hoje principalmente, de uma forma ainda não positiva, que se adentra mais a decadência do ser humano do que a suas virtudes e qualidades. Nós vemos hoje problemas lá bem longe, que nos impressiona, que nos afeta emocionalmente. O que acontece então?
formamos esse ciclo de medo, conforme tivemos aí na pandemia, esse ciclo de medo, desespero, de isolação, que trouxe para nós o quê? O que beneficiou para nós? O que fez com que nós melhorássemos? A mente em desequilíbrio cada vez mais acarreta problemas que não existem, no qual se entrega à ansiedade. E os mesmos vão nos prejudicando através dos tempos. Não que hoje se instala o problema físico, mas é à medida que o tempo vai passando. Logo mais 20, 30 anos, vêm as complicações. É porque nós não nos autovigiamos. Fizemos das nossas oportunidades, no qual temos hoje, um meio ainda que julgamos fora. Vamos continuando. Todos vocês estão compreendendo? Tem alguma pergunta a fazer? Bom, vamos continuar. A doença sempre tem basicamente origem espiritual, sendo que causa poderá ter se dado em existência atual em encarnações anteriores. Bom, vamos tocar numa parte que é essencial para nós. Muitos problemas são atuais, mas outras são aquelas no qual devemos atravessar. Mas não como castigo. Porque essa palavra dentro da doutrina dos Espíritos não se existe. Existe justamente provações, expiações que devemos passar, no qual, se hoje estamos sendo irresponsáveis, numa existência vindoura, claro que nós estamos em débitos, e assim possamos ressarcir aquilo que ainda devemos por progredir. E aqui mostra Kardec: as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena e são inerentes à grosseria da nossa natureza espiritual e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões em excesso de toda a ordem semeiam em nós germes malsão, às vezes hereditários. Pois nós vemos, não é, que hoje não temos moderação. Nós citamos sempre, não é, as drogas lícitas como aquelas ilícitas. Nunca satisfazem a nós mesmos. A bebida alcoólica, o tabaco e assim por diante. Nós vamos dando vazão a esses usos e nunca saciam a nós mesmos. Temos aquele momento de felicidade, mas logo depois vem a consequência. O corpo sofre pela irresponsabilidade nossa. Por isso que vêm as doenças, que vão prejudicando, vão massacrando os órgãos do veículo físico até atingir a fase que não tem cura, não tem tratamento mais. Aí é inevitável a partida do mundo antes da hora. Mas se nós abraçarmos tudo aquilo que é útil, aumentando cada vez mais a nossa existência, deixando de lado tudo aquilo que nos prejudica, vamos estar então aproveitando cada instante de estar hoje aqui na Terra, um progresso moral. Porque bem sabemos, voltando a falar, somos responsáveis pelo nosso veículo físico, que é um empréstimo, e dele devemos prestar conta quando deixarmos a Terra. Não vamos abraçar a ilusão, a felicidade dos tolos, que só naquele instante tem alegria, esquece dos problemas todos, e depois vem a consequência. Vamos sim abraçar a realidade. Ela é dura,
faz com que nós desesperamos, mas é uma realidade da nossa parte, no qual devemos abraçar a mesma. Por isso que Kardec mostra, segundo Emmanuel, ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada a processos de elaboração da vida mental. Mas podemos garantir que todos esses processos guardam positivamente influenciação sobre todas as doenças. São dívidas. Estamos aqui no mundo para lavar a roupa suja. O que são essa roupa suja? Pensamentos ainda atrasados, inferiores, ganância, raiva, ódio, corrupção e assim por diante. Estamos aqui para vencer isso. Então a doutrina dos Espíritos nos esclarece da melhor forma possível. Como que vamos vencer isso? Através do nosso bom ânimo, disse Jesus. O nosso bom ânimo, as nossas disposições em melhoria dessa reforma íntima de autoconhecimento é que vai fazer com que nós possamos buscar o equilíbrio. E assim, equilibrando o ser espiritual, o veículo físico também vai se equilibrar. Ao contrário disso, das nossas ocupações, o que nós estamos fazendo? Partindo mais cedo do mundo, porque não sabemos controlar estes excessos. O que acarreta para nós? Seremos mais um a habitar as regiões inferiores, até quando nós expurgarmos de nós sentimentos atrasados, apego a tudo que é da terra, das paixões, de tudo aquilo que é os vícios, que nos prende aqui, que na realidade não nos pertence e não fazem parte do nosso progresso, mas sim das nossas expiações e provas. Sim? Aquele terceiro parágrafo. Eu vou voltar aqui. Olha lá, as paixões e excessos de toda obra que se em nossos gênios, malsãos, às vezes hereditários, as doenças que são poucas hereditárias, mas é individuais mesmo. É isso que está dando a entender ali, ou não? Bom, a existência física nossa, não é? Cada um de nós, conforme vamos vivendo, vamos esforçando por ser melhores, todos nós vamos contribuindo para o nosso progresso. Mas se nós, por exemplo, como exemplo, não é? Porque todos nós, principalmente eu, estou aprendendo. Se eu vou copiar os mesmos erros dos antigos, aqueles lá atrás, por exemplo, se eu faço uso em excesso de bebida alcoólica, eu aprendo dentro do meu lar a mesma coisa. Então, eu vou pegando essas ocupações, esse círculo vicioso, então vou transferindo também para mim. Porque as minhas ações vão levando aquilo. É aquele ditado, os novos vêm chegando copiando os erros dos antigos. Por isso, não é? Que em excesso, toda paixão. A gente está citando um exemplo, não só igualzinho do álcool, de tudo quanto é vício, aquilo que embrutece cada vez mais o espírito, mas também o trabalho em excesso, a alimentação em excesso, não é? A alta velocidade em veículo em excesso. Então, tudo isso aí vai gerando no psicossoma, que é o perispírito, esses pontinhos gravados de pré-suicídio. E os mesmos vai refletindo no corpo físico. E vai trazendo para nós o quê? Os germes malsãos, às vezes hereditários. Malsãos, igualzinho, os germes, as nossas células do corpo físico têm aquelas sãos, como aquelas não. Isso. Exatamente, o doutor explicou melhor. Então, essas são receptores no qual recebe mais essas impressões. Entendeu? É assim que
O corpo físico vai recebendo igualzinho uma sintonia. Falei agora há pouco, vão sintonizando o rádio até encontrar a estação adequada. Pode falar. Que vem também, tipo assim, uma outra camada dentro desse parágrafo, a gente sabe que a gente é uma associação de nós mesmos, né? Isso. Então, em várias reencarnações ali. Então, essa forma hereditária, talvez a gente até herede de nós mesmos os próprios vícios do passado. Exatamente. Somatório de nós mesmos. Os nossos genes maus são os que a gente vem trazendo. Bem lembrado. Onde que a gente vai repetindo sempre e tendo sempre a oportunidade de poder ser melhores. Compreendeu? Vamos lá. Temos aqui, não é, o nosso irmão Gandhi. Mahatma Gandhi, de 1869 a 1948. Líder pacifista indiano. Dizia que alguém que atingiu a plenitude do amor é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Exemplo vivo da não violência. Qual era o lema de Gandhi? Seu lema pacifista se funda no pilar da conciliação e da luta sem armas. É uma frase, fala alto a respeito. Controlar minha ira, torná-la em um calor que é convertido em energia. E essa energia nunca lhe faltou nas longas caminhadas e peregrinações. Ele nos leva a refletir. As doenças são resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos fixados em problemas, lamentações comportamentais inadequados. Está provado até que nos círculos da medicina que pensamentos desequilibrados acarretam problemas psicossomáticos e, por fim, refletem na nossa saúde física, pois são energias desequilibradas sendo atraídas por nós. É igualzinho o exemplo que ele deixou para nós, não é? Ele canalizava aquela energia, tirava de si aquela energia de ódio, substituindo por amor, é onde que ele aguentava caminhar mais passos. Então, somos receptores. O corpo físico não é formado somente de órgãos, nervos, não. Temos uma energia em volta de nós. E essa mesma nós conseguimos, não é, quando bem utilizada, transpor grandes obstáculos. O exemplo que ele deu, nunca levantou uma arma sequer, somente com a palavra do amor, da não violência. Como ele disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não para a ganância de cada um. Então nós devemos compreender, conforme o estudo da noite de hoje, que somos responsáveis justamente pelas doenças que nos acarretam. Porque senão, se nós nos melhorarmos, vamos continuar a mesma coisa, igual o André falou. Vamos deixar o mundo, numa nova oportunidade voltaremos com as mesmas necessidades, com os mesmos gostos, com o mesmo gênero, com as mesmas expiações, com as mesmas provações. Isso é porque escolhemos. É chamado de livre-arbítrio, a livre escolha. E assim, nós é que nos julgamos, nós é que possuímos a felicidade. Qual caminho escolher? E aqui, bem interessante, quando vemos aqui, ó. Quantas criaturas não se transformam radicalmente depois de uma grave enfermidade? Quantos irmãos e irmãs que têm um problema físico irreversível, que se identifica como igualdade? Nós temos exemplos aí, não é? Com os tratamentos no qual nós vemos aí do câncer. Quantas pessoas que chegam com desespero e logo ali se autoconhecem
e brota aquele sentimento de humildade. Mais ainda, quando não descobre dentro de si os valores eternos do Espírito. Após terem sofrido longos períodos de tratamento ou após de padecerem com perdas irreparáveis de entes queridos. É tudo aquilo, não é, que mexe, como na sociedade diz, com o nosso psicológico. É que nós nos identificando. Opa, eu vim ao mundo para isso? Estou passando por isso? Por quê? Nossos sentimentos vão sendo mais acessíveis quando estamos na dificuldade e no problema. Muitos, através de dores morais, desilusões do caráter afetivo ou dificuldades materiais que nos ensinam a valorizar as coisas simples da vida, dentro da visão espírita, a doença pode ser vista como oportunidade de reavaliação de atitudes e mudança de comportamentos. Muitos passam a autoconhecer-se diante das experiências dolorosas e sofrimentos da vida. Aí é que nós vamos nos conhecer mesmo, porque nós, até certa fase, vivemos no mundo da ilusão, da fantasia, mas quando a dor é conosco, quando a dificuldade vem bater a nossa porta, quando acontece com nós, aí tudo já é diferente. Nós vamos passar a nos conhecer, porque o primeiro reflexo nosso diante de tais doenças que não têm cura é o desespero, é a revolta e assim por diante. Desespero, raiva, revolta não resolve problema algum e não melhora-nos. Só tem a aumentar a nossa dificuldade. Por isso que nós devemos autoconhecer-nos, saber aonde que devemos nos melhorar, o que devemos fazer para ser um pouquinho mais equilibrados. Porque, principalmente na vida social, não é fácil. Nós convivemos uns com os outros, cada um no seu mundo, e todos têm que aceitar daquela forma que são. Cada um quer ter um som alto perante a madrugada, atrapalhando o descanso físico dos outros. E assim, em todos os sentidos da existência social. Pensar no outro como em si mesmo. Foi o que Mestre Jesus ensinou. Fazei aos outros tudo de bom que vós querei para si mesmo. O que ele quis dizer com isso? Amor, em primeiro lugar, igualdade, respeito, conciliação, benevolência. Não vamos esquecer da indulgência também. Vamos continuando. As doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, espalhando-se pelo organismo físico e transformando-se em processos degenerativos, infecciosos, produzindo dores ou se exteriorizam com conflitos que se convertem em transtornos psíquicos. Nos domínios da mediunidade, André Luiz explica, assim como no corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Doença não é uma causa, é uma consequência proveniente de energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. Vamos aqui lembrar, né, uma parte do livro Nosso Lar. Como que é a existência, não é, aqui na Terra. Devemos relembrar uma certa irmã
que chegaram aos portões do nosso lar, uma senhora de idade curvada, no qual André Luiz e a nossa irmã Narcisa chamou o porteiro para deixar entrar a irmã. Como que não é? Conforme tudo fica gravado no perispírito, no corpo espiritual. E ali ela não pôde entrar. Por quê? Justamente trazia em sua consciência, não é? Todos os atos que fez na vida física. E assim o irmão falou para os dois irmãos, André Luiz e a irmã Narcisa: conta quantos pontos negros tem em volta da irmã, no seu perispírito. Contaram 58. Desses 58, a imagem viva de todo o assassinato que fez a crianças recém-nascidas. Cada um asfixiados, ou seja, enforcado, outros afogados e outros a golpe de faca. Então, isso fica impregnado no corpo espiritual. Todas as ações nossas, durante a nossa vida toda, os nossos pensamentos. Tem um ditado, quando eu era criança, era dito: olha, seu anjo da guarda está anotando tudo o que está fazendo de errado. E isso fica gravado no corpo espiritual, que é o perispírito. O que é o perispírito? Não é? O corpo físico é a imagem dele. Justamente ele é uma forma em fluido transparente, se assim podemos dizer e compreender. Então, a doença já é uma consequência dos pensamentos não equilibrados, dos sentimentos, porque o que nós falamos, saímos da nossa boca, pode ser benéfico para todos. Pode trazer alívio, conforme orientação que muitos procuram e buscam, mas também quando falamos mal, quando desejamos o mal, sentimentos de vingança, ódio, também espalhamos esses miasmas que vai prejudicar o ar. Está quase terminando. Saúde, doença, cura. Saúde, estado total, bem-estar físico, espiritual, mental e social, nós sabemos. Doença, estado resultante do desequilíbrio do espírito que se vai refletindo no corpo espiritual e no corpo físico. Cura, estado que aparece quando o espírito se reequilibra e que também se reflete em dois corpos, espiritual e físico. Até aqui nós estamos aprendendo a nos conhecer das nossas limitações. Até aqui nós já estamos compreendendo, já estamos buscando em nossos pensamentos quem somos nós, o que somos nós, o que nós estamos fazendo da nossa existência e fazendo o possível para viver bem para com todos. Liberando emoções tóxicas, suas crenças, pensamentos, palavras, ações, hábitos e valores refletem em nosso destino. É só uma explicação. A doutrina oferece o caminho para a cura que envolve o autoconhecimento e reforma moral, responsabilidade pessoal, a conexão que o divino e o uso responsável da medicina. É uma visão que enfatiza a esperança, amor e a capacidade humana de superar obstáculos para a evolução e o crescimento espiritual. Pois bem, a doutrina espírita está aqui para isso. Através dos estudos, do autoconhecimento, individualmente, do esclarecimento, é que nós vamos tendo acesso a essa reforma íntima. Mas desde já, à medida que nós formos conhecedores da realidade, muito será cobrado, não é? Aquele que foi muito recebeu. Então hoje estamos aqui, dentro da casa espírita, não é? Vivemos aqui que não tem conforto nenhum, esses bancos, não é? Duro, mas estamos aqui com uma pequena força de vontade, com um desejo de melhorar.
e de nos melhorarmos também. E a doutrina dos Espíritos nos dá essa oportunidade. Basta que nós fazemos da nossa parte. Aqui, a doutrina espírita fala que se pagar vai melhorar amanhã. Não, não tem nada disso. A condição, a força, a vontade está em nós. As doenças da alma, cura. No vasto quadro das enfermidades, a ausência do alto amor, paciente, responde pela desarmonia que o aflige. Muitas vezes inconscientes estão instalados desrespeito, desconfiança, mágoas em si mesmo, resultado das ações infelizes do pretérito de hoje. Quantos e quantos irmãos, não é, ainda guarda mágoa, ressentimento, ódio, e quantos irmãos que ainda não gostam de si mesmos. Prefere ficar pelas paixões primitivas, brutescas, que enraizam nós cada vez mais no mundo. Quantos e quantos irmãos que ainda não buscam a informação correta de que um dia vão deixar a Terra, o que há depois da morte do veículo físico? Preferem ficar por tudo que é do mundo, é trabalho, ocupações materiais, e não se preparam. O que acontece então? Quando partirem da Terra, serão mais um que ainda sofredor, que passou pelo mundo. Por isso que nós devemos cada vez mais, não é, nesses conflitos emocionais oriundos do processo de somatização, buscar a reequilibrar-nos. Porque diante de qualquer dificuldade, é natural da nossa parte buscar o desespero como escape. Mas, à medida que nós buscarmos esse equilíbrio, cada vez mais vamos ser mais resistentes a tais provações na nossa existência. Dificuldade tem, problema todos têm. Basta que sabemos atravessar os mesmos. Só para terminar. Nossos pensamentos é o que falamos, também tem energia. Quando presenciamos uma briga ou agressão, nosso emocional é afetado. É o que nós dizemos, não é? Que hoje que os meios de comunicação só trazem notícia deste gênero. O nosso pensamento em primeiro ato é julgamento. Desse julgamento, o que é o nosso segundo ato? Pena de morte ou prisão perpétua e assim por diante. Esquecemos que todos estamos aqui para melhorarmos. Ninguém vem no mundo para errar. Erramos porque temos o nosso livre-arbítrio. É a escolha que nós fazemos. E quando vemos pessoas em que harmoniam se tratando com afeto verdadeiro, esse bem-estar nos contagia também. As formas pensamentos são criadas através das energias que emanamos de acordo com o que pensamos, sentimos, dizemos ou fazemos. Começam como sentimentos e pensamentos marcantes e vão se fortalecendo, ganhando poder com a repetição, até que tornarem tão densos que ficam presos em nosso campo energético, influenciando nossa forma de viver. É o no qual estamos aqui aprendendo. Quanto mais vamos aprendendo, vamos enxergando a nossa existência de forma diferente, diferenciada, de uma outra ilusão, de outra forma de ótica, no qual não tínhamos lá atrás, e vamos nos descobrindo. E isso fica, como se diz, nos nossos pensamentos e sentimentos, passa-se a ser um ser mais equilibrado no mundo de provas e expiações. E vemos aqui as causas dos processos do nosso desequilíbrio emocional, como o estresse, o medo, ressentimento, culpa, ansiedade, raiva, ódio, ciúme e inveja. Afeta
neural, nossa imunidade também, o psíquico, desequilibramos, o endócrino. E assim nós vamos concluindo cada vez mais que, como o espírito é energia pensante, princípio inteligente do universo, assimila as vibrações mais sutis e exterioriza-as mediante ondas mentais que se corporificam, tornando-se parte integral do conjunto em que a vida física se expressa. Quando pensamos, reflete uma imagem. Todos já viram aqueles gibis, não é? Que ali se pensava e ali aquele balãozinho, ali as letras. E isso fica visível no mundo espiritual, porque ali nós vamos encontrar as companhias afins. Companhias essas que trará para nós o equilíbrio ou então a obsessão, fazendo com que nós sejamos mais uma vítima, não é, de desequilíbrio. E aqui algo interessante, a influência dos nossos pensamentos. Vemos aqui, os bons sentimentos permitem grande produção de fluxo vital. Ou seja, os nossos bons pensamentos vai atingindo as nossas áreas no qual nós vemos. A parte do cérebro, na testa, na garganta, aqui no peito e assim por diante. E ali, os nossos pensamentos vão impregnando no veículo físico tudo que é bom, onde que mantenha a harmonia do mesmo em dia. Por quê? Estamos limpando esses fluxos de energia no qual o nosso corpo vai receber as células, o coração, o pulmão, o fígado, pâncreas e assim por diante. Ao contrário disso, os nossos pensamentos ainda e sentimentos maus vão trazendo essa dificuldade de transportar esse fluxo energético, ou seja, essas melhorias para o corpo físico, e é onde vão aparecendo aquilo que, ao decorrer do nosso trabalho, estamos falando, as doenças. Por que no câncer as células, né, aquelas células brancas são maior em quantidade? Começa-se nos nossos pensamentos e assim vão se exteriorizando no corpo físico. Se nós cultivamos uma vida toda desregrada lá da adolescência, juventude, até nos dias que contraímos as mesmas, está aí o resultado, pela falta de vigilância. E assim, nós vamos, não é, tendo o último slide, 7 hábitos que afetam a energia e disposição. Os pensamentos no qual estamos falando. Ambiente. Qual que é o ambiente no qual hoje nós estamos? Qual que é o ambiente nós costumamos, lá no mundo lá fora, estar? Companhias são aquelas que realmente querem o nosso bem, desejam o nosso bem, ou estão ali somente para aproveitar a oportunidade? Músicas. Qual que é a qualidade das nossas músicas hoje? Traz bons sentimentos? Traz harmonia, paz, tranquilidade, fundamento? Programas que assiste. É o que nós estamos comentando lá de trás até agora. Porque hoje os meios de comunicação, que é para ser um progresso enorme na nossa sociedade, justamente está impregnada de sentimentos ainda de baixo escalão. Tanto é que nós vemos hoje, antigamente os desenhos animados eram refletindo como amizade, companheirismo. Hoje se vê violência, agressão, aniquilamento. Também os jornais, só notícia de péssimo escalão,
E assim nós vamos ver, não é? Onde que tem os filmes, raiva, ódio, perseguição, vingança. O que que isso contribui para a nossa sociedade? O ser humano encarnado formica e aumenta esses sentimentos inferiores. O que que traz de melhor para nós? Como diz André Luiz, não é? Sentimentos, os pensamentos vai se transformando em problemas físicos se não tiver equilíbrio. E se nós fazemos parte dessa massa, vamos estar contribuindo para isso e agariando dívidas para isso. E agora a nossa fala também. O que nós estamos falando é correto? E por último, o melhor de todos, a gratidão que nos enobrece. Então, por isso que esse estudo foi um pouco, não é, estendido, e é importante que cada um se conscientize e comece a se conhecer-se e buscar essa reforma íntima que é essencial para nós. Porque diante de qualquer problema, mesmo que nós não estejamos preparados, devemos nos esforçar, devemos buscar um equilíbrio, porque é importante para nós, porque o veículo físico no qual hoje nós estamos aqui encarnados propicia um progresso cada vez mais se nós aproveitarmos o mesmo, ou se nós nos decaímos, é mais roupa suja que devemos lavar numa próxima existência. Por isso que é importante esse estudo, visando este templo sagrado que é um empréstimo, não nos pertence. Tanto é que tem órgãos do nosso corpo físico que não somos capazes de controlar. Prendemos a respiração por 1 hora. Vamos conseguir sobreviver? O nosso sistema digestivo, conseguimos controlar o mesmo? Não. É um empréstimo. Então vamos cuidar bem do nosso veículo físico, que é um empréstimo, para termos uma existência mais longa, mais proveitosa para o nosso progresso individual. Mas devemos, principalmente, corrigir o ser que comanda o veículo físico, que é a alma encarnada. Espero que todos tenham compreendido, não é? Agradeço pela paciência, não é? E pela atenção de todos. Agradeço a Cida pela oportunidade e no mais. E Deus abençoe a todos.